Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje é para responder a pergunta de uma pessoa que entrou em contato comigo e perguntou o seguinte: como é que você faz a divisão de dois números inteiros quando o dividendo ele é menor do que o divisor? A primeira resposta que eu dei para essa pessoa foi a seguinte: quando o dividendo é menor do que o divisor, dos números inteiros, o quociente é igual a zero e o resto é igual ao próprio dividendo. Então, por exemplo, quando você divide 3 por 4, como números inteiros, o quociente é zero e o resto é o próprio 3. Tá? Então, essa é a divisão como números inteiros. Aí ele falou assim, não, mas 3 dividido por 4, o quociente é 0,75. Eu falei, não, para lá um pouquinho. Então, você está extrapolando já. Você não está mais fazendo a divisão de números inteiros. Aí você está dividindo 3 pelo 4, mas você está permitindo que o quociente seja um número racional. Então, na moral, você está olhando o 3 e o 4 como dois números racionais, e você vai dividir eles nos racionais, e aí você vai encontrar um quociente como sendo um número racional. Tá? Então, a ideia é essa, a ideia é explicar como que você faz essa divisão nos racionais. Tá? Você tem uma técnica muito boa, que é ensinada na escola, para você dividir dois números inteiros em que o dividendo é menor do que o divisor. Na escola você aprende uma técnica para fazer essa divisão. Né? Nós vamos relembrar essa técnica dividindo 3 pelo 4. Então vamos lá. Qual é a técnica que você aprende na escola? Então você escreve o 3 aqui, o 4 dentro da chave, e aí o que você faz? O que a professora diz para você fazer? Ela fala assim: pega o 3 e acrescenta zero à direita dele. No momento em que você acrescenta zero à direita do 3, para compensar esse zero que você acrescentou, aqui no quociente você escreve 0, e aí você faz a conta normal. Então agora você pega o 30, você divide por 4, o que você vai obter? O quociente 7, né? 4 vezes 7, 28, passa para cá, com sinal de menos, faz a conta e acha como resultado 2. Perfeito? Até aí tudo bem. Depois, o que você faz? Você achou um quociente 2, e esse 2 ele é menor que o 4. Aí o que você faz? Você acrescenta zero à direita desse número 2, desse resto, e agora você faz a divisão de 20 por 4. O quociente é 5, 4 vezes 5, 20. Passa para o lado de cá com sinal de menos, faz a conta e isso dá zero. Tá? O que basicamente aquela pessoa quis me perguntar, quando entrou em contato comigo, é por que é que essa técnica aqui funciona? Porque pensa comigo, olha só, vamos voltar aqui para o início. Primeira coisa que você faz, e aí você já começa a fazer as coisas com fé e não com razão. Acrescentar zero ao 3. Por que você acrescenta zero, cara? Por que você não acrescenta 5? Mas tudo bem, acrescenta zero. E por que acrescentar zero aqui para compensar? Essa é a frase que as pessoas, essa é exatamente a expressão que as pessoas usam. Como você acrescentou um zero aqui, para compensar, o quociente começa com 0, cara, mas aí não dá para acreditar nisso assim, na moral, de boa, né? E aí você pega o 30, tudo bem, acreditou até aqui? Pega o 30, dividir por 4, dá 7, resto 2. E aí vem o outro pulo, né? Ele fala assim, olha, acrescenta o 0 ao 2 agora. Assim, mas por que agora eu só preciso acrescentar o 0, não precisa colocar nenhuma vírgula aqui depois do 7? Por que eu não escrevo agora 0,7, 0,7, 0, de novo? Ou 7, por que eu não coloco vírgula aqui de novo? Não, coloca a vírgula. Ninguém diz por que não. Você pega esse 20, divide, 4, o quociente é 5, né? Chegou com o resto zero aqui, você para a conta. Agora vamos explicar o porquê é que isso daqui funciona, né? Porque o objetivo desse vídeo é explicar, não só para aquela pessoa que entrou em contato comigo, mas para todo mundo que quiser e tiver interesse.
por que é que essas contas aqui funcionam? Ou seja, o que há por trás das contas que ninguém te conta, né? Ficou meio redundante, ficou estranho isso. Mas o que, que ninguém fala para você? Quais são as contas que você está fazendo? O que, que significa acrescentar zero ao 3 e depois acrescentar zero ao 2 aqui naquele primeiro resto? Né? Por que, que você escreve zero vírgula no quociente? Né? Então, tudo isso a gente vai tentar explicar agora de uma maneira bem simples. Né? Isso aí a gente quer mostrar, quer responder a pergunta de por que, que isso aqui funciona. Tá? Bom, então vamos lá. Nós conhecemos uma excelente técnica para dividir números inteiros quando o dividendo é maior do que o divisor. Então, se você não em vez de você estar dividindo 3 por 4, você estaria dividindo 30 por 4, você saberia como fazer. Né? Inclusive, tem uma explicação no meu canal de por que é que esse algoritmo funciona. Esse algoritmo da chave ensinado lá na escola. Tá, mas você não tem 3. Você não tem 30 para dividir por 4. Você tem 3 para dividir por 4. Mas se fosse 30, seria melhor. Então você fala assim, tá bom, então eu vou multiplicar esse 3 por 10. Então esse 3 que está aparecendo aqui, ó, esse 3 que ele teve que dividir por 4, esse 3 eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico esse número 3 por 10, agora fica mais fácil de eu dividir ele por 4. Vão me dar 4 vezes 7 mais 2. Certo? Então, o quociente vai ser 7 e o resto vai ser 2 dessa divisão. Só que ainda sobrou um rabinho aqui, né? Ainda sobrou um restinho aqui. E eu vou tentar eliminar esse resto. Eliminar o resto significa, eu vou tentar deixar ele resto zero. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar toda essa equação aqui por 10 de novo. Se funcionou antes multiplicar o 3 por 10, ficou mais fácil a conta, talvez se a gente multiplicar de novo por 10, vai facilitar ainda mais a nossa conta. Então vamos lá. A hora que nós multiplicarmos por 10 o lado esquerdo, nós vamos obter 300. E quando nós multiplicarmos o lado direito por 10, o que vai ficar? Eu vou fazer a distributiva, vai ficar 4 vezes 70 mais 20. Certo até aqui? Tá bom. Percebe que esse 20 aqui, ó, vai ficar mais fácil de se dividir ele pelo 4. E o quociente vai ser 5 e o resto vai ser 0. Percebe? O zero o resto é como se tivesse desaparecido. Tá? Então, eu vou pegar agora este 20, que eu escrevi como 4 vezes 5, e eu vou substituir ele aqui. Então, quando eu fizer essa substituição, o que eu vou obter? Ó? 300, ele é 4 vezes 70, mais 4 vezes 5. Eu peguei esse 20 aqui, ó, que é 4 vezes 5, e eu substituí aqui nessa expressão aqui. Então, eu vou obter 300 é igual a 4 vezes 70 mais 4 vezes 5. Eu posso colocar o 4 em evidência aqui, ó. Vai ficar 4 vezes 75. Isso é 4 vezes 75. Então, perceba, o 300, ele é 4 vezes 75. Mas você disse assim, mas eu não quero escrever, eu não quero o 300 dividido por 4. Eu quero o 3 dividido por 4. Então, o que você vai fazer agora? Olha, para você sair do 3 e chegar no 300, o que é que você fez? Você multiplicou ele 2 vezes por 10, ou seja, você multiplicou ele por 100. Então, se você multiplicou ele 2 vezes por 100, eu vou dividir ele por 100. Então, quando eu dividir o 300 por 100, o que eu vou obter? 3. Mas, espera lá, o 300 não é 4 vezes 75? É. Ah, tá bom. Então, se eu dividir o 300 por 100, eu posso dividir isso aqui também por 100. E quando eu dividir isso por 100, vai ficar 4 vezes 75 sobre 100, e isso é 4 vezes 0,75. Então, eu espero que você tenha percebido o que é que está funcionando, o que foi feito nesse nosso esquema aqui. Lembra? Quando nós acrescentamos o 0 ao 3, não é que nós acrescentamos o 0, nós multiplicamos ele por 10. Foi isso que nós fizemos. E por que nós multiplicamos por 10 e não multiplicamos por qualquer outro número?
Porque 10 é a base que nós trabalhamos. Nós utilizamos a base decimal posicional. A base que nós utilizamos na nossa numeração é a base 10. Se fosse outra base, seria outra multiplicação que a gente fazer. Tá? Mas como a base é 10, então nós multiplicamos por 10. E no momento que nós fizemos essa multiplicação por 10, ficou mais fácil de fazer a divisão, nós fizemos essa divisão aqui. É o que nós fizemos aqui. Ah, mas e por que apareceu esse 0, aqui? Esse 0, ele vem do final de todas essas contas que nós fizemos, quando nós dividimos por 100. Por isso que aparece o 0, aqui. Então, quando o cara vai explicar para você como divide 3 por 4, ele fala assim, acrescenta um 0 aqui no dividendo, e para compensar, o quociente começa com 0, Então, essa compensação que ele fala, é isso que ele está tentando dizer para você. Como você multiplicou por 10 e você vai ter que multiplicar por 10 de novo aqui, ó, depois, lembra que nós acrescentamos o 0 ao 3, depois nós acrescentamos o 0 ao 2. Então, nós acrescentamos 2 zeros. Acrescentar esses 2 zeros aqui significa estou multiplicando por 100. Então, aqui, para compensar, é 0, isso é o que ele quer dizer com compensação. Por que não precisa mais colocar vírgula aqui depois quando você acrescenta o segundo 0? Por causa dessas contas que nós fizemos aqui, ó. Nós pegamos o 30, nós pegamos essa expressão aqui, nós multiplicamos toda ela por 10. Então foi só preciso acrescentar o 0. Acrescentar 0 lá naquele número 2, esse 2 em verde aqui, ó. Acrescentar esse 0 em azul significa que eu estou pegando esse 2 e estou multiplicando ele por 10. Essa é a explicação. E eu faço a conta normalmente. Tudo bem? Então, essa é a explicação. Na verdade, todas essas contas que você está fazendo aqui, o que você está fazendo, na verdade, é isso aqui, só que você não sabe que você está fazendo isso. Todas essas contas, elas ficam por baixo dos panos. A explicação de tudo isso fica por baixo dos panos e ninguém fala isso para você. Mas, no final do dia, é isso que você está fazendo. E sempre que você vai dividir um número, sei lá, por um outro que é maior, é sempre essas continhas aqui que você acaba fazendo, só que você não sabe que você está fazendo elas. Você pode perceber que todas essas contas que nós fizemos aqui estão feitas aqui, só que de uma maneira obscura, por baixo dos panos. Uma outra forma de você fazer essas contas, uma outra técnica, ou um outro algoritmo, que é o mesmo, no final das contas, é o seguinte: você tem 3 para dividir por 4, então você faz o seguinte, ó, você pega esse dividendo, multiplica ele por 10, só que se você multiplicar ele por 10, o quociente você tem que dividir por 10. E aí o que você faz? Agora você tem 30 dividido por 4, isso dá um quociente 7, 4 vezes 7, 28, passa para o outro lado que precisa de menos, resto 2. Tá? O que você faz agora? Você vai multiplicar esse resto por 10, só que como você multiplicou esse resto por 10, lá no quociente, você vai dividir ele agora por 100. Por que por 100? 10 de antes mais 10 de agora. Multiplicou por 10, multiplicou por 10 de novo, você acabou multiplicando 3 por 100. E aí você tem que compensar essa multiplicação via uma divisão. E essa divisão ela é feita no quociente. Pega esse 20 aqui e divide por 4, o quociente é 5. 4 vezes 5, 20, passa para o outro lado e resta o 0. Aí o que você vai obter? E o 3, ele é 4 vezes 75 sobre 100. Ou seja, 3 é 4 vezes 0,75. Tá certo? Bom, então é só isso. É só isso. Não tem nada demais. Qualquer conta de divisão que você vai fazer em que o dividendo é menor do que o divisor, é sempre a mesma técnica que você utiliza. Sempre. Tem um pequeno detalhe aqui, é que nem sempre quando você vai fazer uma divisão de um número por outro número que é maior, nem sempre vai dar um número com um número... o quociente nem sempre vai ter uma quantidade finita de casas decimais, né? Se você pegar, por exemplo, 5 e dividir pelo 7, você vai obter 0,7 alguma coisa, e essa alguma coisa é uma sequência infinita de números, né? Você nunca vai chegar com o resto zero. Outras divisões que você vai fazer, por exemplo, 2 dividido por 3, isso vai te dar 0,6666 e assim por diante, né? Esse 6 ele vai se repetir indefinidamente, tá?
Mas isso é assunto para outro vídeo, isso é assunto para outra conversa. O que eu quero agora que você pense um pouquinho é quando você tem que dividir dois números com vírgula, né? Que você tem que dividir 5,23 por 1,7. Existe uma técnica para isso também, é ensinado na escola, e você pode começar a se perguntar por que aquela técnica que ensina na escola, por que é que ela funciona, tá certo? Bom, enquanto você pensa nisso, eu vou tentar gravar um vídeo explicando isso aí também para vocês, caso vocês queiram, tá? Gostou do vídeo? Dá um likezinho, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal, beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.